Amém, glória a Deus. Sejam bem-vindas, mulheres. Ai, credo, gente, não, deixa eu descer de novo. Calma, deixa eu voltar. Pera, vamos fazer de conta que está começando de novo. Né? Peguei agora o microfone. Boa noite, mulheres. Ah, bom, assim sim. Gente, essa rede de mulheres acontece, né, a segunda, como ela disse, né, tem acontecido esporadicamente, não é todo mês, e é com esse ânimo que vocês começam. Gente do céu, vocês têm que me dar força aqui para pregar, vocês têm que me dar ânimo aqui, incentivo aqui para pregar. Louvado seja Deus pela sua vida, você visitante que está aqui pela primeira vez, que você seja muito bem-vinda, sinta-se na casa do Pai, que a palavra do Senhor fale ao seu coração. Você que já é de casa, que bom que você está aqui, que bom que você não faltou. Glória a Deus pelas nossas vidas, por termos escolhido a melhor parte, estarmos nessa sexta-feira na presença de Deus, na casa do Pai, buscando ao Senhor, buscando ser edificada pela palavra, adorar, glorificar o nome daquele que vive e reina para todo sempre. E o desejo do meu coração é que nessa noite você possa receber daquilo que Deus preparou para cada uma, porque Deus conhece o coração de cada uma aqui. Deus sabe como você entrou aqui neste lugar, Deus sabe o que você necessita, o que você precisa, Ele conhece cada uma das suas necessidades, mesmo antes de você falar sobre elas para Ele. Então, que Ele venha trazer aquilo que você precisa, entregar nas suas mãos, em nome de Jesus. Amém? Quero ler um texto com você, que está em Lucas 7, a partir do versículo 36. Lucas 7, a partir do versículo 36. Na verdade, o 36, o 37 e o 38. Diz assim a palavra do Senhor. A mulherada trouxe Bíblia, gente. Olha só, que mulherada crente. Glória a Deus. Vamos lá. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus, a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas. Depois os enxugou com os seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Amém? Pode baixar sua cabeça, vamos orar. Pai, quero te glorificar nessa hora, Deus, bendizer o teu santo nome, te agradecer pela tua santa e poderosa palavra, que será ministrada aos nossos corações nessa noite. Nós queremos, meu Deus, ser edificadas mesmo pela tua palavra, a tua palavra que penetra de visão alma e espírito, a tua palavra que pode curar, libertar, sarar, que essa palavra venha de encontro à necessidade do coração de cada mulher, Pai. Deus, o Senhor conhece a motivação de cada coração, cada uma que está aqui, ó Deus, que o Senhor venha de encontro com a sua necessidade, assim como o Senhor foi de encontro com a necessidade dessa certa mulher, assim também o Senhor venha de encontro à nossa necessidade. Espírito Santo, tu tens liberdade aqui neste lugar de fazer aquilo que está proposto no seu coração, em nome de Jesus. Amém? Você é uma certa mulher? Será que você pode se colocar assim como uma certa mulher? Pecadora? Se a gente falar assim, né? Quem aqui que é vencedora? Quem aqui que é abençoada? Quem aqui que é ungida? Quem aqui que é forte? Certamente, né? Vocês vão levantar a mão. Vamos lá, quem que é forte? Cadê as mulheres fortes aqui? Vamos, gente, vocês têm que me ajudar. Vocês têm que me ajudar, senão eu vou descer a escada de novo, eu vou subir de novo. Cadê as mulheres fortes daqui? Cadê as mulheres bonitas daqui? Cadê as mulheres abençoadas daqui? As mulheres vitoriosas daqui? Cadê as mulheres pecadoras daqui? Isso mesmo, gente, vocês pegaram o espírito da coisa. Tá vendo como é gostoso vocês participando junto? Quando nós colocamos dessa forma, né, vencedora, abençoada e ungida, nós já estamos primeira da fila, né? Opa, sou eu. Mas quando é colocado
uma certa mulher pecadora. Daí parece que a gente dá um passo para trás, né? A gente esconde a cabeça, quer um buraco para se enfiar e fala, não, eu não. Mas o fato é que cada uma de nós somos pecadoras. Eu creio que você entende isso, baseado na palavra de Deus, naquilo que você já conhece, naquilo que você já tem ouvido, que o pecado, ele está aí na humanidade, desde que Adão e Eva pecaram, e o pecado entrou dentro, né, do coração aí do homem e da mulher, e isso fez com que, depois deles, todas as gerações seguintes fossem pecadores. E nós aqui que estamos aqui somos pecadores. Por mais que cremos em Deus, que oramos, que buscamos a palavra do Senhor, talvez buscamos viver em santidade, oramos, jejuamos, fazemos propósitos, estamos na célula, estamos, né, nos propósitos de melhores dias, buscando, né, viver uma vida de santidade, mas ainda assim, nós somos pecadoras. Nós somos carentes, necessitadas da graça e da misericórdia do Senhor nas nossas vidas. E hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de uma certa mulher. A Bíblia nem traz o nome dela. Esse texto de Lucas, né, o autor Lucas, ele nem retrata aqui o nome dela. Ele apenas coloca como sendo uma certa mulher. E detalhe, pecadora. Dá a impressão assim que tem até uma aspas, né, uma certa mulher pecadora. Não é falado qual é o seu pecado, mas a gente subentende que ela devia ser uma mulher adúltera ou prostituta, uma mulher que era, vamos dizer assim, fora do padrão da sociedade esperada. E essa mulher, ela entra em cena num momento onde um jantar está acontecendo. Jesus, ele havia sido convidado para estar na casa de um homem fariseu, e isso não era muito comum acontecer, porque os fariseus, eles eram a classe mais rígida dos judeus. Eles eram aqueles que não se misturavam, aqueles que se achavam os melhores, aqueles que viviam a Torá de uma forma totalmente rígida, queriam, né, seguir ali à risca a Torá. Então eles eram aqueles que não se misturavam com outros grupos de pessoas. E Jesus, ele estava incluído no outro grupo de pessoas. Só que esse convite pelo fariseu é feito para Jesus. E esse convite cai na boca do povo. As pessoas ficaram sabendo que Jesus, ele havia de jantar na casa do fariseu. Justamente por ser fariseu é que chamou a atenção. E Jesus, ele chamava a atenção também por onde ele passava. Ele era uma pessoa comum, ele era uma pessoa popular. As pessoas queriam estar perto de Jesus. Porque até nos tempos de hoje, geralmente é assim. As pessoas gostam de estar com quem a pessoa tem influência, conhecido. E naquela época não era diferente. Jesus, ele tinha uma determinada influência. Ele era famoso pelos seus milagres, pela sua maneira de viver. Jesus, ele chamava a atenção, e ele gostava de estar com as pessoas, ele gostava de jantar na casa das pessoas, passar um tempo com as pessoas, e estar em comunhão com as pessoas. Às vezes ele era convidado pelos seus amigos, né, como a gente vê ele jantando na casa de Pedro, a gente vê ele jantando na casa de Lázaro. Às vezes ele jantava, passava um tempo na casa de pessoas não tão amigas assim, como foi aqui o caso, né, desse fariseu. Não sei exatamente o motivo pelo qual ele foi convidado, mas esse fariseu certamente tinha um intento, né, em relação a esse convite. Então, não tão amigo assim, mas Jesus também não negou o convite, ele estava lá naquela casa. E às vezes ele se convidava, sabe? Quando alguém se convida para tomar um café na sua casa, quando alguém se convida para jantar na sua casa, Jesus, ele fazia assim também, viu? Ele se convidava. Não sei se você lembra do texto de Zaqueu, quando Jesus fala, desce daí que eu vou jantar na sua casa. Ele se convidou, não foi assim? Zaqueu não convidou, não. Ele que se convidou, né? Então Jesus, ele se convidou para estar na casa de Zaqueu, se convidou também para estar na casa de Mateus. Então, ele gostava de estar com as pessoas. E esse convite em especial, esse convite chamou a atenção das pessoas. E um foi falando para o outro, né, até que chegou no ouvido de uma mulher. Mas não era qualquer mulher, era uma certa mulher pecadora.
E é a respeito dela, a respeito de algumas características da vida dela, das atitudes dela, que eu quero trazer um pouquinho para nós nessa noite, porque essa mulher, ela tem muito a nos ensinar. As atitudes dela diante do Mestre Jesus tem muito a nos ensinar, a falar no nosso coração, porque nós também somos pecadoras, porque nós também precisamos do perdão, da misericórdia e da graça do nosso Senhor Jesus. Nós não somos autossuficientes, nós não conseguimos sozinhas alcançar a Deus, tocar o trono da graça, receber as bênçãos de Deus apenas por nós mesmas, mas nós precisamos do sangue de Cristo passando por nós, nos lavando, nos purificando, para que então nós possamos ter acesso à presença desse Deus. E essa mulher, ela vai nos ensinar um pouquinho essa noite. E o primeiro ponto, a primeira característica que eu quero trazer para nós é que ela era uma mulher pecadora, como o próprio texto disse, e como é o título dessa mensagem, uma certa mulher pecadora. Então, no versículo 37 traz isso, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, ela era conhecida dessa forma, essa era a fama dela. Ela não era conhecida como uma boa designer, uma boa boleira, uma boa médica, uma boa pediatra, mas ela era conhecida como uma certa mulher pecadora. Esse era o estigma dela. As pessoas conheciam ela dessa forma. Quando ela andava no mercado, quando ela passeava na rua, ela era conhecida, apontada como uma certa mulher pecadora. Ela não era o tipo de pessoa que as mulheres da sociedade queriam andar e estar junto. Ela não era o tipo de mulher que era chamada para um cafezinho, para um pãozinho de queijo. Ela não era o tipo de mulher que se colocava no grupo do WhatsApp ou que seguia lá no Instagram. Ela não era esse tipo de mulher. Ela era uma certa mulher pecadora. E com isso, ela estava marginalizada, um pouco assim, fora do contexto da sociedade, daquilo que as pessoas ditavam como fosse o certo e diante daquilo que de fato era o certo. Então essa mulher, ela estava marcada na sua reputação e também na sua alma. Sabe por quê? Porque de fato, o pecado, ele traz marcas para a nossa alma. Aqui as marcas estendiam-se da alma para a reputação, porque todos sabiam do que ela fazia. Mas o pecado, ele traz marcas no nosso coração. O pecado é aquilo que, como você já sabe, fere a santidade de Deus, fere os princípios de Deus, vai contra o alvo daquilo que nós precisamos viver. O alvo é agradar o coração de Deus, é ser fiel a Deus, é ser obediente a Deus, a cumprir os princípios que estão na palavra de Deus, que vão nos levar a estar mais próximos de Deus. Você sabe que pecado é isso? Você que talvez esteja aqui pela primeira vez, que nunca entrou numa igreja evangélica ou católica, ou você nunca leu a Bíblia, não sei, mas você sabe muito bem o que é pecado. Por mais que você não seja uma pessoa assídua, né, na leitura da Bíblia, mas todos nós, todo mundo sabe o que é pecado. E o pecado, ele deixa marcas na nossa alma, ele fere não somente os princípios de Deus, o coração de Deus, mas ele nos fere também. O pecado, ele nos distancia de Deus. Lá em Romanos 3:23, fala que porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isaías 59:2 também diz que, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouçam. Então o pecado é aquilo que nos separa de Deus. E Deus, ele nos criou para que nós estivéssemos cada vez mais íntimos, mais próximos dele. Ele não nos criou para ficarmos longe, afastado, mas quando vivemos uma prática de pecado, é isso que o pecado faz, ele nos afasta de Deus. E às vezes nós olhamos para a história como dessa mulher, uma certa pecadora, e de repente a gente pode olhar para as nossas vidas e pensar, mas eu não me prostituo, eu não adultero. Aqui o texto não fala que ela era uma prostituta, e não fala que ela era uma mulher adúltera, mas bem possivelmente era isso que ela era, porque o texto diz dessa forma, né, uma certa mulher pecadora. Então, vamos colocar como sendo, né, vamos colocar nesses termos aqui. Então, a gente olha para esse texto e fala assim, mas eu não sou adúltera, eu não sou prostituta.
Eu não cometo, eu não estou, né, na esbórnia, vamos dizer assim, eu não estou no lamaçal do pecado, eu não estou no mundo, eu não estou enchendo a cara, eu não estou usando drogas, eu não estou matando, eu não estou roubando. Eu já deixei de fazer tantas coisas, né? Desde que eu cheguei na presença de Deus, não vou dizer não vou nem dizer cheguei na igreja, porque eu cheguei quando a gente chega na presença de Deus, né? Porque não é a igreja que transforma, nós somos o corpo de Cristo, sim, mas quem transforma não é a igreja, né? Mas quem transforma é o Espírito Santo, é Jesus. Então, quando eu cheguei, né, diante dele, eu já deixei tantas coisas. Só que no decorrer da nossa caminhada com Cristo, talvez a gente vai nos deixando ser permissivas para algumas coisas, para alguns pecadinhos, vamos dizer assim. E na verdade, para Deus, pecado é pecado. Na verdade, quando nós erramos o alvo, que é agradar a Deus, que é obedecer a Deus, isso já é pecado. Mesmo que você não esteja mentindo, mesmo que você não esteja adulterando, fornicando, mesmo que você não esteja se prostituindo, ou roubando, matando, mas pecado é pecado, e às vezes nós alimentamos alguns pecadinhos de estimação. Às vezes nos tornamos permissivas em estar em alguma roda, e aquelas conversinhas, talvez alguém falando da vida de outra pessoa, e a gente ali emprestando nossos ouvidos, e às vezes a gente até dando risada de algumas piadinhas, e às vezes colocando ali, expondo a vida de alguém, às vezes a vida até do próprio marido, e a gente vai deixando com que certas coisas, porque ouvir determinado tipo de música é normal, porque assistir determinado tipo de série, de filme é normal. Eu amo assistir série, eu amo assistir filme, gosto muito, mas nós, como cristãs, como mulheres de Deus, como filhas de Deus, nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nós estamos assistindo, com aquilo que nós estamos ouvindo, o ambiente que nós estamos nos expondo. Sabe por quê? Porque nós não somos todo mundo. Você não é todo mundo. Você já ouviu isso da sua mãe? Você não é todo mundo. Deus, como teu pai, Ele fala, você não é todo mundo. Você é minha filha, você tem que andar no meu caminho, você tem que andar em santidade, né? Que a sua vida seja assim como a luz da aurora, vai brilhando de glória em glória, santidade em santidade, né? A nossa luz interior que vem do Espírito Santo de Deus, que vem de Jesus, ela precisa brilhar cada dia mais e mais. E muitas vezes nós vamos entrando numa frieza espiritual, numa permissividade, e aquilo não agrada o coração de Deus. É um pensamento, mas ninguém está vendo o meu pensamento. Ninguém está vendo, mas aquele que realmente importa, Ele está vendo. E o pecado dessa mulher era um pecado exposto. Todo mundo sabia, mas talvez os nossos pecados não sejam expostos, ninguém está sabendo, mas o Senhor que vê e que conhece todas as coisas, Ele conhece a dureza do nosso coração, Ele conhece a indisposição em perdoar, Ele conhece a indisposição em colocar a nossa vida em servir a Ele, porque pecado, eu estava até essa semana meditando em relação a isso. Pecado não é somente aquilo que nós fazemos, mas aquilo que nós deixamos de fazer também é pecado. Quando nós não usamos dos dons, dos talentos que Deus nos dá, quando nós não obedecemos aquilo que Deus pede para nós fazermos, isso, né? Quando nós não correspondemos, melhor dizendo, com aquilo que Deus coloca para nós fazermos, apresenta para nós fazermos, isso também é pecado. O bem que eu poderia fazer e não faço, isso também é pecado. Talvez você está aqui nessa noite e não era isso que você queria ouvir, mas me desculpe, né, porque eu tenho que ser obediente à voz do Espírito. E sabe de uma coisa? O Espírito Santo, Ele quer nos levar a um nível maior de santidade, a um nível maior de comprometimento, a um nível maior de relacionamento com Deus, com o Espírito de Deus, com Jesus, que é o Filho de Deus. E se nós formos permissivas, ainda que seja em poucos detalhes, em poucas coisas, ao pecado, nós não viveremos. E nós estamos dentro de um propósito, né? Vamos viver os melhores dias. Estou ali, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto dia, né? Essa semana ainda foi o segundo, né? Mas
caminharemos até o final para vivermos os melhores dias, e daí eu venho numa vigília, fico até 6 horas da manhã, e daí eu oro em casa, eu leio a Bíblia, eu busco, eu desejo um compromisso maior com Deus, uma intimidade, um relacionamento com Deus, mas pode ser que Deus esteja requerendo de você uma pequena coisa, algo pequenininho, de você abrir mão, de você deixar, de você não buscar mais, não tocar mais naquilo, não olhar mais para aquilo, não pensar mais naquilo, não ir atrás mais daquilo, abrir mão, e a gente não obedece, e a gente não faz. Então a gente busca, a gente quer, faz propósito, mas às vezes algo que a gente deveria não fazer, a gente continua fazendo. E o Senhor quer de nós um comprometimento mais profundo. É isso que o Espírito de Deus falava no meu coração, que Ele quer de nós um comprometimento mais profundo, nos levar a um nível mais profundo de santidade, consequentemente de intimidade, porque uma coisa chama a outra. Quanto mais íntimo de Deus você está, mais santificado, ou seja, mais separado do pecado, e esse é o propósito, nos separar para Deus, nos separar do pecado para Deus. É isso que é ser santa. Deus quer isso de nós, santidade, e isso é em todo tempo. Aqui, quando nós estamos neste ambiente, quando nós estamos na nossa casa, quando nós estamos no nosso trabalho, onde nós estivermos, na rua, para quem nós olharmos, as palavras que proferirmos, aquilo que ouvirmos, tudo aquilo que nós estivermos no nosso dia a dia vivendo, nós precisamos avaliar se isso tem agradado o coração de Deus. Então sim, essa mulher, ela era uma mulher pecadora, assim como eu e você, mas essa mulher, ela teve uma atitude. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, porque a notícia, o burburinho já chegou rapidinho aos ouvidos dela, essa mulher pecadora, ela trouxe um frasco de alabastro com perfume. Essa mulher, ela teve uma atitude. Ela ouviu falar que Jesus estava ali na casa daquele fariseu, e a atitude dela prontamente e rapidamente foi chegar até Jesus, trazer algo para Ele, estar na presença dEle. Muitas pessoas naquele lugar certamente ouviram também a mesma notícia que ela ouviu. Jesus vai estar lá hoje, na casa do fariseu, vai estar lá comendo com o fariseu convidou ele, vai estar lá na casa dele. Muitos ouviram, mas apenas uma teve a atitude, e foi justamente a certa mulher pecadora. Ela se posicionou, ela entendeu que ela precisava buscar a presença do Senhor, ela entendeu que ali naquela casa, onde ela não havia sido convidada, certamente não seria, até porque jamais seria permitido uma mulher chegar ali, na condição que ela chegou, invadindo a casa, jamais seria permitido isso, e ela chegou sem convite, cara de pau, não ligou se ela seria enxotada dali, porque sem convite, não foi convidada, ela não poderia ter sido convidada gentilmente a se retirar, mas ela não se importou com nada disso, ela não se importou com o que o dono da casa ia falar, com o que as pessoas iam dizer, ela só queria ir atrás do remédio, que era Jesus. Ela só queria ir atrás daquele que poderia resolver o seu problema, porque ela sabia quem ele era, ela conhecia seu respeito, e ela sabia que aquele que podia resolver o seu problema, aliviar a sua dor, ela sabia que ele estaria naquele lugar. Então ela tomou uma atitude de ir até ele. Ela não esperou que, talvez um dia eu me depare com ele na esquina, virando a rua. Ela não esperou, que talvez um dia ele olhe para mim e me abençoe. Ela não ficou pensando que, deixa ele estar tão ocupado.
ele não vai ter tempo para mim. Ela não ficou com aquele espírito, né, de inferioridade, de autocomiseração. Ai, porque eu não consigo chegar até ele. Ai, porque ele tem tantas pessoas para abençoar. Quem sabe se sobrar um tempo, um dia, né, ele pode ouvir o meu clamor. Quem sabe se um dia ele não estiver ocupado, não estiver cansado demais, ele pode me atender. Não, essa mulher, ela teve uma atitude. Ela buscou aquilo que ela precisava. Jesus, ela foi até ele, ela foi atrás do seu remédio. E nós também precisamos ter as iniciativas, assim como ela teve. Nós não podemos ficar esperando as coisas caírem de mão beijada, como muitas vezes a gente faz. A gente espera que caia assim, né? Como algo que vai vir do céu, de uma forma assim, né, milagrosa, estrondosa, e o anjo vai aparecer, e que Deus vai falar comigo, e que vai ser assim. Não, não, de uma forma simples, porque Jesus é muito simples. Ali jantando naquela casa, né, a Bíblia fala que ele estava sentado, porque a mesa naquela época era pequena, e ele estava então ali reclinado naquela mesa, e ela chega ali daquela forma, né, chegando na presença de Jesus, porque ela foi atrás, ela teve a iniciativa de buscar aquilo que ela precisava, e é isso que nós precisamos aprender com essa mulher. Eu preciso ter iniciativa, eu não posso ficar vivendo das experiências passadas, dos testemunhos dos outros. Você precisa ter o seu testemunho, a sua vida com o Senhor, a sua experiência. Essa mulher, ela foi atrás de ter a experiência dela. E é isso que o Senhor Jesus proporciona para nós, porque todas as vezes que nós nos colocamos na presença dEle, nós vamos buscar a face dEle, nós podemos viver uma experiência. O Carlão acho que falou sobre isso, né? Domingo na pregação, acho que foi falado a respeito de experiência, né? O Senhor tem para nós o desfrute da presença dEle, não somente das suas bênçãos, não somente daquilo que Ele pode fazer por nós, mas da presença dEle. Foi isso que aquela mulher foi buscar. Ela não somente foi buscar aquilo que ela precisava, porque ela sabia que Ele tinha o que ela precisava, mas ela foi buscar a presença do Senhor. João 6,37, aquele que vem até mim, de maneira alguma o lançarei fora. Olha o que Jesus diz aqui, aquele que vem até mim, de maneira alguma lançarei fora. A gente vê sim, em alguns momentos na palavra, o Senhor indo até a pessoa, mas você pode ali estudar a palavra e ver que na grande maioria das vezes, as pessoas vinham até Ele, cura minha filha, cura minha sogra, cura meu empregado. As pessoas iam até Ele, e Ele fala, vem, é uma atitude que eu preciso tomar. Não é, ele já fez o que ele precisava, ele já está ali disponível, ele já tem todo o poder, ele já morreu na cruz, ele já ressuscitou, né? Ele já conquistou toda sorte de bênção nas regiões celestiais para as nossas vidas, já está conquistado, já está garantido, as nossas bênçãos já estão nele, mas nós aqui precisamos ir até Ele, porque a presença dEle está disponível para nós desfrutarmos. Ele está disponível de braços abertos para que nós cheguemos até Ele e tenhamos experiências, e tenhamos vida de comunhão, de intimidade, conheçamos Ele mais e mais, porque esse é o propósito, de conhecer ao Senhor mais e mais. Conhecê-lo, porque Ele é uma fonte infinita de poder, de sabedoria, de graça. Então, tudo aquilo que você já sabe e já conhece, tem muito mais, porque Ele é uma fonte inesgotável, de conhecimento, de amor, de bondade, de tudo aquilo que nós precisamos. Ele é essa fonte inesgotável, e nós precisamos fazer como essa mulher, ir em busca de Jesus, porque quando nós vamos até Ele, Ele de maneira alguma nos lança fora, ou vira o rosto, nos rejeita. Não importa a maneira que nós estejamos, não importa a vida que tenhamos tido ou que estamos tendo no momento, não importa quantos pecados
eu tenha cometido ou eu esteja cometendo. Não importa quão suja nessa lama de pecado, não importa se eu também estou sendo nomeado ou já fui como uma certa mulher pecadora. Não importa. Mas o Senhor está de braços abertos, assim como Ele estava para essa mulher. E essa mulher, ela se colocou na presença de Jesus, na condição de uma mulher arrependida. O versículo 38 diz que colocou-se atrás de Jesus, a seus pés, chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Poucas vezes na palavra de Deus nós nos deparamos com um personagem, com um homem, ou seja, uma mulher, expressando de forma tão intensa os seus sentimentos. A gente vê Ana, né? A gente fala muito sobre Ana, né? Ali aos pés de Deus, clamando por um filho, e daí vem o profeta Samuel, e daí abençoa a vida dela, e depois de um tempo, ela oferece Samuel, porque ela engravidou e entregou a ele, né? Ali crescer com o sacerdote, consagrou ao Senhor, e ela chorou, clamou por aquele filho. Ela é um exemplo de mulher que chorou, que clamou, e muitos outros a gente pode ver, alguns outros a gente pode ver, porque não são muitos que têm essa atitude de se derramar verdadeiramente na presença de Deus, né, reconhecendo, colocando-se numa condição de pessoa arrependida, e ali as suas lágrimas, o seu choro, simbolizava a dor da sua alma. Possivelmente essa mulher, como eu disse, ela era uma mulher desprezada. Só de ser chamada, né? Se a gente imaginar hoje na nossa sociedade, no dia de hoje, né? Só de ser chamada assim, conhecida assim, né? Certa mulher pecadora, se hoje isso já é algo ruim, você imagina há tantos anos atrás, né? Então certamente ela era uma mulher que tinha muitas dores na sua alma. Uma mulher que não tinha uma convivência social como as outras mulheres, como as mulheres ditas normais, né? Ela estava sofrendo, ela estava ali arrependida pelo seu pecado, porque esse choro, tão compulsivamente, a ponto de molhar os pés de Jesus, porque a Bíblia fala isso, que as suas lágrimas molharam os seus pés, a ponto de que ela pegou os seus cabelos e secou os pés de Jesus. As suas lágrimas molharam os pés dele, e ali ela mostra esse coração compelido, esse coração arrependido, porque é dessa forma que nós precisamos verdadeiramente nos mostrar diante do Senhor, não com remorso daquilo que a gente fez, mas verdadeiramente arrependido. E essa mulher, esse choro da alma, esse choro profundo, demonstra o seu arrependimento diante do Senhor. Ela chegou nessa condição para ele, pecadora, porém arrependida de tudo aquilo que ela havia praticado. E isso era o que demonstrava aquele choro. E quantas vezes nós choramos diante do Senhor? Quantas vezes nós choramos aos pés de Jesus, para que Ele tenha misericórdia das nossas vidas e nos perdoe? E se essa prática de chorar aos pés de Jesus nós não temos tido, talvez isso tenha ficado um pouco amortecido no nosso coração, como eu disse, muito natural, muito permissiva com o pecado, e às vezes o coração está já tão endurecido, que não percebe a vida que tem tido, que tem entristecido o coração de Deus, e não tem tido essa mesma atitude que essa mulher aqui está tendo nesse momento, nessa sala, nesse jantar. Ela atrapalhou, ela bagunçou tudo, porque chega, né, ali diante de Jesus, sem ser convidada, se joga nos pés dele, começa a chorar. Imagina a cena, né? Começa a chorar, e daí cata o cabelo, seca o pé de Jesus. Imagina essa cena. Como que depois não espalhou essa história depois, né? Tanto é que nós estamos falando dela até hoje. Mateus 3,2 diz, ele dizia, arrependam-se, Jesus, né, no caso, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Salmo 51, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias, lava-me completamente a minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Nós precisamos nos
arrepender. Jesus, ele espera olhar para nós, ele não está em nenhum momento aqui, você pode ver, que ele não condenou ela, ele não perguntou que vida que ela estava vivendo, claro, porque também ele sabia, né? Mas, porque ele conhece todas as coisas, ele sabe da vida de todo mundo, mas ele não chegou para ela e falou assim: mulher, o que você anda fazendo? Por que você está fazendo isso? Por que você não deixou essa vida brava que você estava vivendo? Onde já se viu? Por que isso? De maneira alguma ele condenou, ele questionou, de maneira alguma, porque ele não faz isso. Ele nos recebe de braços abertos, independente da maneira que nós estejamos chegando diante dele. O que ele quer é que a gente reconheça que, como salmista, tem misericórdia. Quando foi a última vez que você disse para o Senhor: Senhor, tem misericórdia de mim, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões? Quando foi a última vez que você reconheceu os seus pecados, reconheceu que você precisa do perdão dele? Quando foi a última vez que você fez isso? Nós precisamos fazer. Segundo a multidão das tuas misericórdias, lava-me completamente. Me lava, Senhor, me lava do meu pecado, purifica a minha iniquidade, purifica o meu pecado. Isso porque o reino de Deus está próximo. O próprio Jesus disse isso: o reino de Deus está próximo. Arrependam-se, arrependam-se. Nós precisamos nos arrepender, reconhecer que nós somos, sim, carentes da misericórdia, do perdão, da graça do Senhor sobre as nossas vidas. E essa mulher, ela demonstra aqui nas suas atitudes, e nos ensina com isso, uma mulher adoradora. Ela era uma mulher adoradora, ainda que pecadora, ainda que ali ela colocando-se como, diante da sua condição pecadora, ela colocou-se como arrependida, ela se viu, ela se colocou nessa posição, ela se entendeu como uma mulher arrependida, e agora ela se coloca ali diante de Jesus, como uma mulher adoradora. Ali a parte B do versículo 38 fala que depois os enxugou com os seus cabelos, beijou-os e ungiu com um perfume, os seus pés, os pés de Jesus. Ela enxugou com os seus cabelos e beijou e ungiu com um perfume. Esse beijo demonstra adoração. Ela sabia diante de quem ela estava. Ela sabia que ele era o Filho de Deus. Ela sabia que ele era aquele digno de ser adorado, aquele que tem, que sempre terá todo o poder, toda a autoridade. Ela chegou diante dele e beijou os seus pés em sinal de adoração, porque ela sabia que aquele era o Filho de Deus, aquele que podia dar para ela aquilo que ela precisava, a restauração da sua alma, a cura das suas dores, o perdão dos seus pecados. Quando ela chega diante dele e beija os seus pés, é isso que ela está demonstrando, é essa atitude, que esse beijo nos pés de Jesus está dizendo: eu te adoro, Jesus, eu reconheço que eu preciso de ti, eu reconheço a tua santidade, eu reconheço que tu és aquele que pode perdoar os meus pecados, que pode sarar as minhas dores, mudar a minha vida, transformar a minha história. Isso é o que ela está nos ensinando com essa atitude. Ela não teve vergonha de beijar os pés de Jesus na frente daqueles que estavam ali. Ela não se envergonhou, ela não se intimidou, mas ela adorou. Nós não podemos nos envergonhar, nos intimidar de demonstrarmos publicamente a quem nós servimos, a quem adoramos, a quem nós pertencemos. Jesus. Quantas vezes você pode ter passado por uma situação, seja onde for, seja com quem for, em que você talvez tenha não sido tão transparente assim na sua fé. Talvez você tenha em algum momento negligenciado alguns princípios. Talvez em algum momento você não tenha sido tão expressiva na sua fé, na sua adoração. Mas essa mulher, tida naquela cidade, conhecida naquela cidade como pecadora, ela não se envergonhou. Ela se prostrou aos pés de Jesus e ela beijou os seus pés adorando, reconhecendo que ele era o Filho de Deus. E é assim que nós também precisamos fazer, adorar a ele a todo tempo, não importa onde nós estejamos. Jesus, ele é o meu Senhor. Não importa se as pessoas vão rir, não importa se as pessoas vão
falar mal, não importa se as pessoas vão me evitar, não importa se eu não vou mais estar naquele grupinho, não importa se eu vou ser excluída, não importa. Mas a minha fé está em Jesus, e é Ele que eu amo, é Ele que eu adoro. E eu não posso esconder isso. Isso deve ser pronunciado, isso deve ser projetado nas redes sociais, isso deve ser projetado na sua vida, no dia a dia, onde você for, onde você estiver. Isso deve ser evidente na sua vida, claro na sua vida, que você adora aquele que pode, que conhece, que sabe todas as coisas. O Salmo 95:6 fala: ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Ele foi quem nos criou, Ele foi quem te criou. Se você está aqui, é porque Ele permitiu que você estivesse aqui nessa noite, é porque Ele tem dado fôlego de vida, e tem dado saúde, tem dado graça pela misericórdia dEle por você estar aqui, porque Ele também te criou, te formou no ventre da sua mãe, e é Ele que te trouxe a vida, que te dá o fôlego de vida. Então por isso, porque Ele nos criou, nós precisamos nos ajoelhar, nos prostrar e render a Ele a adoração, porque, diga-se de passagem, foi para isso que nós fomos criados. Nós fomos criados para adorar. Foi para isso que você foi criado, para adorar a Deus, para adorar a Jesus, para adorar o Espírito Santo. Então nós precisamos cumprir o papel pelo qual nós fomos criados, que é adorar ao Senhor. E ela também ungiu, né, os pés do Senhor Jesus. Ela beijou, depois secou com os seus cabelos, e daí então ela unge. Ela pega um vaso e unge com o óleo que havia dentro desse vaso os pés de Jesus. Ela derrama esse perfume aos pés de Jesus. Aqui nesse texto não fala, mas bem possivelmente dentro desse vaso de alabastro, que era um vaso comum usado para colocar perfumes caros, óleos caros, esse vaso de alabastro bem possivelmente continha nardo, que era o perfume mais caro, o óleo mais caro, o óleo perfumado, importado. Eu fui, né, dar uma fuçada, né, uma pesquisada, e esse óleo, né, de nardo puro, ele é extraído de uma planta nativa do Himalaia, e ele era muito caro por ser importado. Ele custava o preço do trabalho de um ano de um operário, como se fosse um salário mínimo do nosso tempo, de um ano, era o que custava. Talvez esse óleo, dentro desse vaso de alabastro, tenha sido um presente de alguém, ou talvez tenha sido adquirido, comprado com o dinheiro, talvez ilícito, de pecado. Mas era aquilo que ela tinha de mais precioso dentro da sua casa. E quando ela fica sabendo que Jesus estava lá jantando na casa de fariseu, o que ela faz? Ela vai, ela pega na sua casa esse vaso e ela pensa: eu não posso chegar nas mãos do meu Senhor, diante de Jesus de mãos vazias, eu não posso chegar diante dele de mãos vazias. E ela pega esse vaso de alabastro e leva com ela, e chega lá nesse lugar, e então tem todo esse momento que eu já relatei, de choro, de arrependimento, de secar os pés de Jesus, de beijar, e então depois de beijar os pés de Jesus, ela derrama esse óleo, como sinal de que ela reconhecia o Senhor Jesus, reconhecia a autoridade que Ele tinha, reconhecia o poder dEle, reconhecia que Ele era aquele que tinha autoridade sobre todas as coisas, porque de fato Ele tem a autoridade nos céus, na terra, debaixo da terra, sobre a terra, para a direita, para a esquerda, em todos os lugares. Ele tem autoridade para expulsar demônios, para curar enfermos. Ele tem autoridade para declarar sobre a sua vida uma transformação, uma reviravolta. Ele tem toda a autoridade para repreender o mal das nossas vidas, os intentos do maligno das nossas vidas. Ele tem toda a autoridade para libertar, para perdoar, e tudo isso era o que essa mulher precisava. Ela precisava ser curada, ela precisava ser liberta, ela precisava ser perdoada, e foi tudo isso que ela teve na presença de Jesus. Foi tudo isso que ela teve.
Ela foi curada, ela foi liberta, ela foi perdoada, curada na sua alma, curada talvez de uma rejeição, de desprezo, de vergonha, da culpa. Ela foi liberta do pecado que prendia, e ela foi perdoada de cada um dos seus pecados, porque ela chegou diante dele, e ela reconheceu a sua autoridade, reconheceu o seu poder. E sabe o que acontece? Algo mais que nós podemos aprender com essa mulher, é que ela foi uma mulher recompensada, por essas atitudes que ela teve dentro dessa sala, cozinha, não sei onde eles estavam, nesse momento ali de jantar. Estragou o jantar do fariseu, estragou o jantar do anfitrião. Ela foi notícia, né? Roubou a cena, sabe aquela coisa de roubar a cena? Ela roubou a cena. Essa mulher, ela foi recompensada pelas atitudes que ela teve nesse jantar. O versículo 48 disse: então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. E no versículo 50, Jesus disse à mulher: sua fé a salvou, vá em paz. Com essa atitude que ela teve, ela recebeu o perdão do Senhor, ela recebeu a salvação, e a paz é que foram as suas recompensas. Salvação de uma vida perdida, porque se nós não encontrarmos a salvação que vem apenas de Deus, através de Cristo, para as nossas vidas, nós passaremos uma eternidade longe dEle, passaremos uma eternidade. E essa mulher, certamente, quando nós chegarmos lá, amém? Quando você chegar quando você chegar lá, bem possivelmente vai chegar uma hora que você vai encontrar com ela, e daí você vai se apresentar: eu sou a Ana Paula, eu sou a Juliana, e ela: eu sou aquela certa mulher, eu sou aquela, o texto diz exatamente assim, uma certa mulher pecadora. Ele fala assim: eu sou aquela certa mulher pecadora, porque ela encontrou, através dessas atitudes, a salvação, e ela pôde também receber a paz, porque ele fala: vá em paz. E essa paz que excede todo entendimento, foi essa paz que vem somente através de Jesus, que o mundo não pode dar, que ninguém pode dar, que a religião não pode dar, que uma pessoa física não pode dar, que o dinheiro não pode dar, que uma segurança no emprego, uma segurança em status, um nome conhecido na cidade, não pode dar. É a paz que vem somente do Senhor Jesus, e o perdão, que foi o que ela encontrou na presença dele, perdão. E é isso que nós encontramos também diante dele, perdão, porque cada um de nós aqui precisamos. Quem aqui pode dizer: eu não preciso ser perdoada? Quem aqui pode dizer? Porque a Bíblia fala que aquele que diz que não tem pecado já se faz mentiroso, já está pecando, porque cada um de nós somos pecadores. A Bíblia fala, eu já li o texto, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Essa mulher, ela chegou diante dele com nada, ela era nada, e ela saiu com tudo. Essa mulher chegou sendo nada diante de Jesus, e ela saiu com tudo, saiu com a bola cheia, como se diz, porque ela saiu liberta, curada, com paz, salva, perdoada. Foi assim que ela saiu. E eu não tenho nem ideia de como você esteja no dia de hoje, qual seja a sua condição no dia de hoje, mas o fato é que, se você se achegar aos pés de Jesus e entregar para Ele aquilo que você tiver de mais precioso, essa mulher pegou o que ela tinha de mais precioso dentro da casa dela, e ela foi até esse lugar, e ela não se preocupou com o valor que estava sendo desperdiçado, porque depois, se você continuar lendo o texto, é isso que as pessoas que estavam por ali falaram: mas está desperdiçando, esse óleo caro, por que não vende para os pobres, por que não dá, né, para quem precisa? O texto, né, na sequência vai estar falando isso. Essa mulher, ela não se preocupou com nada disso. Se depois o dinheiro que ela poderia vender, aquele óleo faria falta para a sua vida, um ano de trabalho.
Ela não se preocupou com nada disso. Falou assim: eu quero entregar o melhor. O melhor para o Rei Jesus, o melhor para o Senhor. E eu não sei qual é o teu melhor nessa noite, mas eu quero te convidar para você entregar o seu melhor para Ele. Eu quero te convidar para você chegar na presença dEle e quebrar o teu vaso. Eu não sei se o vaso que você precisa quebrar nessa noite é o vaso, talvez, da arrogância, o vaso da amargura, o vaso da incredulidade. Eu não sei se o vaso que você precisa quebrar nessa noite é o vaso do pecado, de uma prática de pecado. Eu não sei, o vaso da insegurança, talvez, do medo, da tristeza, da depressão, da síndrome do pânico. Eu não sei qual é o vaso que você nessa noite precisa quebrar. Mas eu quero te convidar a ficar de pé nessa hora, para que você chegue diante desse Jesus que está aqui nessa mesa, porque assim como foi falado no começo dessa reunião, que aqui estaríamos diante de um banquete, diante de uma mesa, foi falado isso no início dessa reunião, e de fato, nós estamos aqui diante de um banquete espiritual. O Senhor preparou algo para nós especial, para nós nos colocarmos nessa mesa. Não importa como você esteja. Talvez você esteja hoje aqui desmotivada, desesperançada. Talvez você esteja se sentindo como essa mulher, pecadora tão suja, humilhada, desprezada, não aceita. Mas o Senhor Jesus conhece a sua condição, eu não sei, mas Ele sabe. Talvez o seu marido não saiba, os seus filhos não saibam, com quem você convive não sabe. Talvez a sua pastora não sabe, sua discipuladora não sabe. Mas Jesus sabe como você está. E eu quero te convidar nessa hora, para que você coloque o seu coração diante do Senhor, para que você coloque a sua vida diante dEle, para que assim como essa mulher, você possa ter uma atitude de reconhecimento, para que assim como essa mulher, você possa ter uma atitude, porque é isso que Ele espera de nós, que tenhamos atitudes na presença dEle, atitude de deixar para trás, atitude de abrir mão, atitude de largar aquilo que nos impede de ter uma vida de maior compromisso e santidade com Ele. E eu quero dizer para você que vale a pena, porque muitas vezes nós pensamos, o que eu vou perder deixando aquela vida para seguir a Cristo? Não é o que você vai perder, é o que você vai ganhar. Você vai ganhar a presença do Rei dos Reis, a presença do Senhor dos Senhores, do Deus Todo-Poderoso, aquele que venceu a morte, aquele que conhece o íntimo do seu coração. É isso que você vai ganhar: comunhão com o dono do mundo, comunhão, intimidade com o dono do mundo. É isso que nós vamos ganhar: paz, como aquela mulher ganhou, salvação, alegria, vida transformada. A vida daquela mulher foi transformada, ela foi em paz, a fé dela salvou ela. A sua fé nessa noite pode te salvar, e o Senhor Jesus está aqui esperando para que você tenha uma atitude, para que você seja uma mulher que reconheça os seus pecados, o quão necessitada você é do Senhor, que você tenha essa atitude aos pés de Jesus, e quebre o seu vaso de alabastro. Esse vaso era caro, aquilo que estava dentro desse vaso era caro, custava. Eu não sei o que está custando para você nessa noite, mas eu quero dizer para você que vale a pena você quebrar, vale a pena você derramar aos pés de Jesus, vale a pena você quebrar e entregar a Ele esse vício, esse relacionamento que está te deixando longe dEle. Vale a pena você deixar de proferir determinadas palavras, vale a pena você deixar de estar com determinadas pessoas, vale a pena você quebrar esse vaso para estar diante desse Senhor. Entregue o seu coração a Ele nesse momento, cante essa canção, adore o Senhor, adore ao Senhor nessa hora. Eu quero convidar você que é uma mulher de atitude, você que reconhece que tem vasos na sua vida a serem quebrados, eu quero te convidar a vir aqui no altar do Senhor, vir aqui aos pés de Jesus, ter essa atitude
de quebrar os vasos que precisam ser quebrados. Às vezes é algo pequeno, às vezes é apenas um medo, às vezes é apenas uma incredulidade, às vezes é apenas uma vergonha, às vezes é apenas uma insegurança, às vezes é um adultério, às vezes é uma maledicência, às vezes é uma inveja, um orgulho, um sentimento de superioridade, ou talvez um sentimento de incapacidade. Mas eu quero te convidar para entregar aqui, quebrar esse vaso aqui aos pés de Jesus. Declare isso para o Senhor, que você quebra nos pés do seu amado esse vaso. Oh Jesus, eu quebro meu vaso aos teus pés do meu amado. Declare isso para o Senhor nessa hora. Declare que você quebra o seu vaso, que você entrega tudo aos pés de Jesus. Declare isso para o seu amado. Meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés do meu amado. Aleluia, aleluia. Jesus, nós entregamos diante do Senhor, custe o preço que custar, custe o preço que custar. Nós entregamos diante do Senhor, nós entregamos diante da Tua presença. Não importa o que vão dizer, não importa o que vão falar, mas nós entregamos diante do Senhor esse vaso. Nós entregamos diante do Senhor tudo aquilo que tem impedido nossa comunhão, nosso relacionamento com o Senhor. Deus, nós depositamos diante do Teu altar aquilo que é mais precioso em nós. Nós entregamos o nosso coração, a nossa vida a Ti, Jesus. Tu és o nosso amado, Tu és o nosso amado. Que essa seja a sua oração, minha irmã. Que esse seja o desejo do seu coração nessa noite. Entregar diante dEle aquilo que te custa, aquilo que te custa. Entregar, não importa, mas você vai entregar diante do Senhor para viver uma nova vida transformada, restaurada, em paz, uma vida de salvação, uma eternidade na presença do nosso Deus. É isso que Ele tem para nós, uma nova vida, um novo tempo, uma vida de comunhão, de intimidade. É isso que Ele quer, que você seja sempre essa mulher de atitude, que você seja sempre uma mulher que tenha um coração quebrantado e que reconheça que você depende do Senhor, que você precisa dEle, que você não é nada sem Ele, que Ele é aquele que pode dar aquilo que você precisa, que Ele é aquele que tem as respostas que você precisa, que Ele é aquele que tem a cura que você precisa, a libertação que você precisa, a capacidade que você precisa, o dom que você precisa. É Ele que tem, é Ele que pode te dar. Que você sempre reconheça, que você tenha sempre essa humildade no seu coração, reconheça e beije os pés de Jesus, e adore Ele, e glorifique o nome dEle, e que assim seja sempre, sempre, sempre na sua vida, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Você pode aplaudir, aleluia, aleluia. Nós te aplaudimos, Jesus,
Nós te glorificamos, Jesus. Nós te adoramos, Jesus. Te bendizemos, Jesus. Te exaltamos. Mais alto, porque é para Ele. Mais alto, porque é para Ele. Para Ele que venceu a morte. Para Ele que cura, que liberta, que restaura. É para Ti, Jesus. As nossas palmas, a nossa adoração. A nossa adoração é para Ti, Jesus. A nossa adoração, o nosso louvor é para Ti. O nosso vaso quebrado é para Ti. O nosso óleo é para Ti. O nosso nardo puro é para Ti. É para o Senhor, entregando tudo diante dEle, do altar do Senhor. Aleluia. Que você possa voltar para o seu lar, abençoada. Assim como Jesus disse: vai, seus pecados estão perdoados. A sua fé te salvou. Vai em paz. Que dessa forma você possa voltar para a sua casa. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe grandemente, poderosamente. Amém? Vai com Deus e até domingo. Nós teremos um encontro com Jesus aqui. Aleluia.